Olá, seja bem-vindo a mais um Pausa Café Encontro. Hoje, quarta-feira, nós vamos para o nosso devocional, mas antes eu vou ler aqui a citação. Quero te convidar também para enviar esse vídeo para um amigo, para um familiar ou para alguém que você conhece, que sabe que gostaria de receber um devocional e ter esse momento especial com Deus nos seus dias. Outra coisa, se você gosta desses vídeos, curte, compartilhe o canal, começa a seguir a gente, já aperta aí o sininho para você ficar por dentro dos próximos vídeos e ir acompanhando os nossos devocionais. A citação foi escrita por J.C. Ortiz e diz assim: discípulo é a pessoa que aprendeu a viver a vida que seu mestre viveu. O texto bíblico que nós leremos hoje está em Lucas, capítulo 9, versos 51 a 55. Jesus ainda com os apóstolos. Aproximando-se o tempo em que seria elevado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram num povoado samaritano para lhe fazer os preparativos. Mas o povo dali não o recebeu, porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram ao Senhor: queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são? Pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Pois bem, aqui a gente está vendo um exemplo de um preconceito, como a gente diz hoje, de uma situação que Jesus passou na pele, e ali, ao verem aquela situação, naturalmente surge uma revolta por parte de alguns discípulos ao oferecerem essa questão para Jesus, né, de revidarem, de se vingarem daquelas pessoas que agiram preconceituosamente. Eles oferecem algo que seria considerado uma violência por parte de Jesus, né? E Jesus, ele diz o quê? Que ele não veio para matar ou para destruir as pessoas, mas veio para salvá-las. E que o que ele quer dizer nas entrelinhas é que elas estão fazendo algo que elas nem sabem o poder daquilo que elas estão fazendo. Ou seja, o preconceito não está destruindo a Jesus, ele está destruindo a elas mesmas, né? Não está possibilitando que elas mesmas recebam o próprio Deus encarnado ali em suas casas ou em suas dependências. E quantas vezes nós na vida, né, não passamos por situações que nos constrangem, situações preconceituosas? Está muito comum hoje a gente ouvir falar sobre situações, aliás, sempre houve, né, questão de racismo, questão de diversos tipos de preconceito, né, sem entrarmos aqui em ideologias. E muitas vezes nós pensamos no quê? Na vingança, em revidar. Quando a gente vê, por exemplo, um preconceito, um vídeo, né, vídeos que se tornaram comuns na internet de um morador que acha que é comum humilhar um jovem entregador porque ele foi entregar no seu condomínio e ele não subiu para entregar o lanche ou a marmita até no apartamento, e essa pessoa se acha no direito de descer lá e de humilhar aquela pessoa que está ali trabalhando. Quantas vezes a gente não viu, não presenciou, até não viveu na própria pele alguma situação parecida com essa? E a vontade que a gente tem é sempre de revidar, a vontade de fazer justiça, e justiça da nossa forma, mostrando que nós temos direitos, mostrando que nós não fizemos nada para merecer aquilo e que aquela pessoa é um problema e ela está errada. Só que o exemplo que Jesus está nos dando aqui é totalmente oposto. E em nenhum momento a forma que essas pessoas receberam ali, ou, aliás, deixaram de recebê-lo, afetou a ele, porque ele sabia quem ele era e sabia a mensagem que ele estava trazendo. Mas as pessoas que o rejeitaram ali, que não quiseram recebê-lo naquela cidade, naquele povoado, elas não sabiam quem ele era, não sabiam qual era a sua mensagem. E por conta dessa questão, com certeza elas deixaram de ganhar algo muito importante, algo precioso, que era o próprio Deus os visitando ali fisicamente. Então imagina que nas nossas vidas, todos os dias, nós temos a oportunidade de agirmos diferente, de mudar a forma em que nós enxergamos justiça nas coisas. Então, a gente vê aqui que tem essa ótica, esse ponto de vista da justiça, né? E que, claro, na hora, no momento ali das emoções, é muito difícil lidar com isso, mas que é um ponto da gente manter um equilíbrio, manter as nossas emoções em dia, para que a gente saiba resolver essa situação sem causar problemas maiores ainda.
Um outro ponto aqui é que a gente está vendo que um dos apóstolos que ficou irado ali, né, que quis resolver com a justiça feita, fazendo justiça da forma que achou que seria justo, era João, que é o apóstolo que é conhecido como o apóstolo do amor. Ou seja, como que uma pessoa, um apóstolo, né, que é conhecido como alguém amável, alguém que amou a Jesus e foi amado por ele, que teve uma grande influência na vida da igreja, como manifestando o amor de Deus, tem uma atitude como essa, né, tão grosseira ou tão revoltada da vida. E aí a gente percebe um paralelo que é, na medida que ele se aproxima de Jesus e convive com Jesus, convive com o próprio Deus encarnado, ele começa a aprender a manifestar o amor e a mudar aquilo que ele tem internamente. Então, uma lição muito importante que nós aprendemos é que quanto mais perto de Jesus, quanto mais próximos de Jesus nós andarmos, mais nós vamos exalar o amor de Cristo na vida das pessoas, menos revolta nós vamos ter, menos vontade de fazer justiça da nossa maneira nós vamos querer fazer. E isso é muito importante, porque a vontade de Deus para as nossas vidas é que a gente entregue tudo para Ele, que a gente deixe todas as nossas cargas. A gente fez há alguns dias um devocional que falava sobre isso, né? Sobre o cansaço, sobre nós entregarmos tudo aquilo que nos pesa para Jesus, né? Então, a vontade dele é essa, que a gente viva de acordo com esse olhar, com essa ótica, para que nós não tenhamos desejo pelo mal dos outros, mas sim que a gente reconheça que aquele mal que as pessoas fazem ou têm ao nosso respeito, que ele não nos interfira, que ele não tenha ação na nossa vida, porque nós sabemos quem nós somos e qual a nossa missão e o que nós desejamos realizar nessa vida. Então, que Deus possa te abençoar para que você possa fazer essas reflexões e que ao passar por qualquer situação constrangedora, seja de racismo, não importa qual a situação que você passar, que seja uma situação complicada ou ruim para você, você tem duas opções: reagir com agressividade e devolver na mesma moeda, ou passar por essa situação equilibradamente, sabendo quem é você, sem deixar isso influenciar em você, e depois você depositar isso aos pés de Deus, aos pés de Jesus em oração. Com certeza, aquela carga emocional, aquela situação que foi gerada vai ser aliviada, porque Deus, através da pessoa do Espírito Santo, Ele nos consola em todas as nossas dificuldades. Vamos orar? Que Deus te abençoe e que você possa colocar aí como motivo de oração tudo aquilo que te aflige, tudo aquilo que te incomoda, tudo aquilo que te tira de um lugar de equilíbrio e te transforma numa versão que não é a versão que você gostaria de viver, porque a plenitude em Deus é exatamente uma versão equilibrada, uma versão que manifesta o fruto do Espírito. Então que você possa ter isso na sua vida, que esses devocionais possam te ajudar nisso. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque nós podemos aprender muito, Senhor, com a vida do Senhor, nós podemos aprender muito com as lições que o Senhor ensina aos discípulos e com tudo aquilo que nós pudemos ver no seu ministério, Senhor, que foi tão curto em anos, mas ao mesmo tempo foi muito profundo, foi denso e nos ensina a cada dia, Pai. Deus, que a Tua Palavra ela possa penetrar os nossos corações, que ela possa encontrar lugar na nossa vida e que ela possa florescer, Senhor. Que o fruto do Teu Espírito possa estar nas nossas vidas todos os dias, ó Pai. Que nós sejamos mansos, humildes, assim como o Senhor foi, assim como o Senhor é. Ó Deus, que a nossa vida seja pautada por aquilo que é a Sua visão para nós, ó Deus, que nós possamos olhar para o mundo e olhar para as pessoas e olhar para tudo ao qual está ao nosso redor com a visão que o Senhor tem, de amor, visão de paz, visão que transforma, Senhor, as trevas em luz, ó Deus. Nós te agradecemos, eu te agradeço pela vida dessas pessoas que me acompanham aqui, eu te agradeço porque a cada manhã o Senhor tem nos fortalecido, o Senhor tem nos ensinado e nós glorificamos o Teu nome, porque nós sabemos que a edificação das nossas vidas vem através do ouvir a Tua Palavra e de viver na prática aquilo que nós ouvimos, ó Deus. Que a Tua Palavra seja viva sempre nos nossos corações. Eu te agradeço em nome de Jesus. Parabéns, você chegou ao fim de mais um devocional. Nós estamos hoje no devocional de número 13 e amanhã
Eu te espero aqui. Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia de trabalho. Tenha um dia excelente com a sua família. Até amanhã.